Olá, Deus abençoe a sua vida. Gostaríamos de falar sobre divórcio à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que os fundamentos do casamento cristão, quando se fala em divórcio, separação, desunião, muitos falam o fracasso da instituição casamento. Ocorre que o fracasso não é da instituição matrimônio, muito menos casamento. O fracasso é do casal que não deu certo. As pessoas envolvidas nele, em razão da natureza pecadora, é que fracasso. A segunda visão é que o casamento cristão é indissolúvel. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Mateus 19:6. A terceira razão é que o casamento está fundamentado na pessoa de Jesus. É uma união estável, monogâmica, indissolúvel e heterossexual. O casamento à luz da palavra de Deus será inevitavelmente e invariavelmente um homem com uma mulher. Livro do Gênesis 2:24. A quarta razão é que o casamento cristão é uma visão monogâmica de relação conjugal. Um dos propósitos do casamento é dar prazer um ao outro, felicidade e gerar filhos. Mas quando o divórcio acontece, quando a separação acontece, Deus jamais permitiu o divórcio, a separação. Isso foi permitido pelo Senhor, por Moisés, por causa da dureza dos corações das pessoas. Textos como Mateus 5, Mateus 19, Marcos, Deuteronômio 24, verso 1, 1 Coríntios capítulo 7, fala acerca do divórcio, da separação conjugal, do matrimônio, entre outros textos. Não era da vontade do Senhor que o casal se separasse. Todavia, só há permissão por parte de Deus por imoralidade sexual, viuvez, luto, morte ou infidelidade do cônjuge, ou o cônjuge crente fica livre para separar ou divorciar-se do cônjuge não crente. Mas alguns conselhos práticos eu darei, segundo e à luz da palavra de Deus. Não procure a pessoa certa. Seja a pessoa certa. Esse é um dos grandes segredos para que o casamento funcione e dê certo. Seja a pessoa certa para a pessoa amada. 2. Não espere pelo homem ou pela mulher perfeita. Isso é impossível. Todos nós, como pessoas pecadores, somos imperfeitos. E um dos segredos do casamento, da felicidade conjugal, é maximizar as coisas boas e minimizar as imperfeições
do cônjuge dentro da relação casamento. Um pensamento interessante diz: antes de casar, abra bem os olhos, e depois de casar, feche-os bem. 3. Se você vai casar ou vai casar novamente depois de um divórcio, case-se no Senhor. Podemos fazer esta afirmação com base nos textos de Coríntios 7, 2 Coríntios 6, entre outros. O insucesso do casamento entre os dois crentes em Cristo Jesus, ou o êxito do casamento de um genuíno filho de Deus com um não crente, não invalida em hipótese nenhuma esse princípio bíblico. O êxito do casamento do crente com o não crente é exceção à regra. Quarto princípio: em se casando de novo, põe o relacionamento conjugal acima de todos os outros relacionamentos humanos. O relacionamento marido-mulher é complexo. Só deve estar debaixo do relacionamento com Deus. Deve ser o mais fortalecido e o mais prezado. Isso não quer dizer que o relacionamento com parentes e amigos deva ser esquecido. Todavia, em primeiro lugar, na ordem da importância, o relacionamento conjugal deve ser prioritário. 5. Não se case para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, somar a sua felicidade com a felicidade do outro. O casamento não é um passaporte para a felicidade. Só é feliz no casamento quem é feliz antes do casamento. Não se case pensando na separação ou no divórcio. Adotar essa filosofia é dar o primeiro passo rumo ao divórcio, à separação. No casamento, há muitas rusgas, conflitos, mas sabendo resolvê-los adequadamente, eles serão fatores de fortalecimento da sua relação. 7. Só entre no segundo casamento, no segundo matrimônio, se o divorciado ou a divorciada, ou o viúvo ou a viúva, se você tiver certeza de que as feridas do primeiro relacionamento, primeiro casamento, estiverem saradas, cicatrizadas. Do contrário, a comparação entre o primeiro e o segundo é ou será inevitável. Cada pessoa é uma pessoa. Não cometa os erros do primeiro casamento. Para aqueles que foram casados, não se case para ferir o primeiro cônjuge, ou para arranjar um pai ou uma mãe para seus filhos. Cuidado para não repetir os mesmos erros do seu casamento anterior. Isso é muito comum, mais comum do que você pensa. Para os viúvos, uma recomendação para quem é viúvo ou viúva: case-se somente se o primeiro cônjuge estiver realmente sepultado. As lembranças ficarão, mas o outro não poderá ser empecilho para um segundo casamento. Se você está pensando em se divorciar
ou separar, em nome de Jesus, não faça isso. Peça ajuda a Deus para você jamais se arrepender. Em primeiro lugar, é plenamente possível ser feliz sem ser casado. Casamento não é passaporte para a felicidade. É um somatório entre a sua felicidade e a felicidade do seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Muitos homens e mulheres da Bíblia não se casaram, mas foram felizes e dependentes de ter um relacionamento. Porque quem dá felicidade para nós é o Senhor. Que Deus abençoe e direcione a sua vida na vontade dele para você. Que você esteja debaixo, que todas as áreas da sua vida estejam debaixo da vontade do querer de Deus, inclusive a sua vida sentimental ou conjugal. Amém.